do céu, acabou de passar o Enem e eu tenho um monte de vestibular que vai envolver questão discursiva. Meu Deus do céu! Eu sou do bonde do xizinho, eu gosto de marcar xizinho. O que eu faço a partir de agora? Como é que eu boto todo o conhecimento adquirido que foi destinado ao Enem dentro de uma questão discursiva? Gente, calma, esse vídeo ele é exatamente para você. Não é um vídeo de química propriamente dito, né? De um assunto de química propriamente dito, mas é um vídeo que eu vou conversar com vocês sobre como você pode responder uma questão discursiva de química. Eu sei que isso é um problemaço para muitas pessoas e eu tô aqui justamente para poder trazer algumas dicas que são fundamentais para vocês. Tudo bem? Então antes da gente entrar no vídeo, quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, porque pra gente que é criador de conteúdo, é a forma que a gente sabe de entender que de fato aquele trabalho tá dando certo. É de graça, não custa nada, é só um clique. Então vamos que vamos pra gente poder partir pro nosso vídeo. Para começar e colocar todo mundo no mesmo ponto, eu quero diferenciar o que é uma questão objetiva de uma questão discursiva. Talvez seja óbvio para você, mas talvez para algumas pessoas não. Uma questão é chamada de questão objetiva quando ela é uma questão que envolve opções. Letra A, letra B, letra C, em alguns casos até letra D, em outros até letra E, como acontece no Enem. Então, você marca o X, faz a resolução do jeito que você acha que deve e no final você vai ter um cartão de resposta para você poder preencher essas resoluções, né? Então aqui não vai ser, a gente não vai julgar se você criou uma resolução certa ou errada e aqui, claro, evidentemente corre o risco de você poder chutar e acertar a questão. Então, questões objetivas normalmente aparecem em provas não específicas. Normalmente. Agora, já a questão discursiva, que eu coloquei para vocês aqui do lado, são questões que envolvem uma resolução em texto. Não é marcar xizinho, não vai ter cartão resposta. Você vai ter uma área de resolução e resposta, onde você vai ter que colocar todo o seu conhecimento sobre aquela pergunta, e aí a pessoa vai ter que analisar a tua resposta para saber se você fez certo ou se você fez errado. Tudo bem? Bom, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu tenho uma informação importante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Enem ele é inteiramente múltipla escolha. Bom, como ele dá acesso a muitas universidades, muitas pessoas às vezes só fazem o Enem e acabam estudando somente para o Enem. Mas se você está nesse vídeo, é porque você faz o Enem e faz outros vestibulares que possam vir com questões discursivas. Mas, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o G1 ele lançou essa notícia e eu quero deixar muito claro a vocês. Mesmo que você faça somente o Enem, fica atento em quando você vai assistir esse vídeo, sabe por quê? Porque saiu essa notícia dizendo que a partir de 2024 a gente vai ter Enem com questões discursivas. Não temos muitas informações sobre isso, mas esse vídeo, ele, óbvio, vai ser útil para questões da FUVEST, para questões da Unesp, da Unifesp, enfim, para a Unicamp, enfim. Ele vai valer para um monte de vestibular. Só que dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, ele pode valer também para o Enem. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, porque as dicas aqui elas são fundamentais, tudo bem? Bom, a gente pode partir aqui agora para entender um pouquinho mais sobre essas questões discursivas. Quais são as dicas que eu posso te dar para que você possa ter uma resolução positiva? Bom, galera, vamos começar entendendo o seguinte. Tudo que eu vou trazer de informação para vocês, eu extraí de um negócio chamado de critérios de correção da banca da VUNESP. A VUNESP, ela é uma banca que cria uma série de provas, né, dentro desse Brasilzão, e ela utiliza como padrão de respostas algumas coisas que são muito repetidas, e a gente pode extrair isso dentro dos critérios de correção que ela mesma libera. Então, tudo que eu colocar aqui para vocês não foi da minha cabeça. Eu extraí isso de um critério de correção e tá bonitinho, explícito aqui para vocês. Tudo bem? Bom, vamos começar da seguinte forma. Quando você vai ler uma questão discursiva, existem alguns pontos que você precisa destacar. Bom, obviamente, quando você lê uma questão discursiva, normalmente o texto, ele é um texto não muito grande, é um texto um pouco mais direto. Isso acontece de modo diferente de uma questão de múltipla escolha que normalmente tem um texto maior, traz lá um lenga-lenga maior. Aqui a gente vai ser bem direto e objetivo para poder resolver a questão.
Bom, quando você lê um texto de uma questão discursiva, você precisa notar algumas informações importantes. Quais são os dados que ele fornece para vocês? É super importante você traçar uma linha embaixo para você poder destacar essas informações enquanto você está lendo o texto. Diferente de uma questão de múltipla escolha, onde você lê o comando da questão primeiro para depois partir para o texto, aqui você vai seguir o caminho natural, você vai seguir o caminho fluido para dentro dessa questão. Então você vai ler ali, o ácido nítrico é um dos produtos mais importantes na indústria, você vai lendo e tem um monte de informação que é um pouco de lenga-lenga, mas tem informações importantes. Por exemplo, a questão coloca para a gente uma reação química, esse é um ponto importante. Colocando uma reação química, leva essa questão, por exemplo, para um lado de, sei lá, de estequiometria, por exemplo. Então a gente tem que saber isso. Leva para um lado de termoquímica, por exemplo. Ele colocou um ΔH. Conforme você vai lendo o texto, você vai tendo informações de, pô, cara, eu tenho a reação química. Pô, cara, eu tenho um ΔH. Então a gente vai começando a entender sobre o que a questão fala. Agora, quando a gente tem, né, a leitura da letra A e da letra B, você consegue perceber um monte de dado. Então a primeira dica importante para uma questão discursiva é destacar as informações, destacar os dados numéricos, destacar os estados físicos, destacar as unidades. Por que isso tudo é importante? Porque quando você vai criar a resolução, você precisa deixar tudo isso muito claro. Eu vou falar um pouco mais com vocês sobre os estados físicos, tá? Mas isso é um papo um pouquinho mais pra frente. Agora, o que a gente pode perceber? Dentro da resolução dessa questão, você precisa ter muito claro o que você vai responder. E eu coloquei aqui de laranja as informações relacionadas ao comando das questões. Se você não sabe o que é um comando de questão é a ação que você precisa tomar dentro daquele enunciado. Por exemplo, o comando da questão na letra A é qual reagente atua como redutor. Esse é o comando, o verbo, né, de ação é qual o agente redutor. Ele quer saber qual é o agente redutor. Beleza? Então a sua ação vai ser descobrir dentro dessa reação qual é o agente redutor. Agora, atenção num detalhe. Depois surge um justifique. Galera, o que você precisa ter na cabeça? Quando você lê o comando de uma questão e destaca esse comando de questão, você precisa ter na cabeça o seguinte: esse comando de questão, ele é um comando que existe uma resposta direta e objetiva, ou ele exige de você uma resposta mais longa? Para a gente poder colocar todo mundo no mesmo ponto, eu criei dois termos, que são os comandos de cauda curta e os comandos de cauda longa. Comando de cauda curta é aquele que exige de você uma resposta mais direta, né? O cara pergunta, qual é a fórmula? Tua resposta é a fórmula, ponto final. Ou seja, são comandos que não exigem de você uma resolução mais extensa, eles são diretos e objetivos. Tudo bem? É o que acontece aqui, ó. Qual reagente atua como redutor? A tua resposta é direta. O agente redutor é tananã. Agora, o que é um comando de cauda longa? É um justifique, é um explique, é um porquê, que são comandos que exigem de você um pouco mais de conhecimento que eu vou contar para vocês um pouco mais para frente. Então, para todo mundo ficar no mesmo ponto, um comando de cauda curta é um comando direto e objetivo, onde a resposta é direta e objetiva. Um comando de cauda longa, ele vai exigir de você uma resolução e muito conhecimento para você poder colocar tudo aquilo que você sabe e de fato acertar aquela questão. Tudo bem? Beleza, povo? Então, essas dicas são importantes. Pegou a questão? Você vai ler no sentido tradicional dela, desde o início até o final, e aí você vai destacar as informações importantes. Informações numéricas, informações de unidades de medida, informações de estado físico, tudo isso vai ser importante para vocês. Então destaca também os comandos, para você poder saber quantas respostas você vai ter que colocar na sua resolução. Por exemplo, aqui são duas opções, letra A e letra B, mas você tem um comando para você poder identificar quem é o agente redutor, depois você vai ter que justificar a sua resposta, na letra B você vai ter que calcular o volume de oxigênio e depois você vai ter que calcular a energia. São 4 coisas em 2 letras. Cuidado, porque muita gente acaba esquecendo de colocar uma das respostas dentro dessa resolução. Cuidado, porque essa dica é muito importante. Deixa tudo destacado para você não esquecer nada. Tudo bem? Agora vamos lá, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é um comando de cauda curta e o que é um comando de cauda longa. Existem vários e vários comandos possíveis. Qual determine a presente
escreva, dê, enfim, uma série de comandos, e alguns desses comandos são comandos de cauda curta. Ou seja, são comandos que exigem de você uma resposta direta e objetiva. Por exemplo, quando o cara coloca para você qual o tipo de ligação química, sem pedir que você justifique nada, a sua resposta é o tipo de ligação química, direta e objetiva, o qual ele é um comando que traz para você uma resposta direta, ele é um comando de cauda curta. Alan, tem casos que o qual ele é um comando de cauda longa? Sim, mas normalmente ele é um comando de cauda curta. Tudo bem, gente? Beleza? Então se o cara pergunta qual o tipo de ligação, qual é a tua resposta? O tipo de ligação. Não tem que justificar nada. Se ele não pediu para você explicar e para você justificar, não precisa. Seja direto e objetivo. Qual é o tipo de ligação que está presente na Silvita? Você vai dizer, olha cara, essa daqui é a resposta que a própria VUNESP trouxe. O tipo de ligação química é uma ligação iônica ou eletrovalente. Acabou, ponto final, gente. É isso, essa é a resposta. Não tem que dizer que ocorre uma ligação entre metal e ametal para ser... Não precisa disso. É uma resposta direta. Agora, dica importante que eu vou trazer para vocês. Não é obrigação, mas é uma informação que pode ser útil. Galera, atenção aqui. Se ele perguntar para você qual é o tipo de ligação química, você pode, na parte de resolução, escrever exatamente como ele colocou? Você chegar lá e escrever ligação iônica, ponto. Posso fazer isso? Pode. Só que eu vou te dar uma dica importante. Eu gosto de, na hora de responder, de escrever algo antes. Por exemplo, ele pergunta, qual tipo de ligação química está presente na Silvita? Pô, cara, sabe o que eu gosto de fazer? O tipo de ligação... Isso na resposta. O tipo de ligação presente na Silvita é ligação iônica. Sacou? Boto 2 pontos e escrevo do lado. Isso vai ajudar muito em alguns casos que eu vou contar um pouco mais pra frente pra vocês. Por exemplo, na segunda pergunta, né, dentro da mesma letra, ele pede para você escrever a distribuição eletrônica em camadas do elemento potássio. Pô, cara, olha para a resolução, olha para o padrão de resposta que a VUNESP colocou para vocês. Ó, ele botou distribuição eletrônica do cátion potássio, que foi a pergunta que ele colocou pra gente, né? Escreva a distribuição eletrônica em camadas do elemento potássio na forma em que ele se apresenta na Silvita. Claro que essa questão tinha um enunciado antes e o potássio estava na forma catiônica, estava como potássio mais. Então, olha o que ele colocou, distribuição eletrônica do cátion potássio, tananã, e aí ele foi lá e escreveu a distribuição eletrônica em camadas, que é o KLM, assim vai. Então, eu, Alan, gosto de, em um comando que é um comando de cauda curta, escrever parte do enunciado. Qual o tipo de ligação? Eu botaria. O tipo de ligação é tananã. Qual é a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é tananã. Então eu gosto de fazer isso porque deixa a minha resposta mais organizada. Lembra que é um ser humano que vai corrigir tua prova. Se é um ser humano que vai corrigir tua prova, você precisa deixar muito claro as informações que você está colocando ali dentro. Cuidado, galera, para você não sair escrevendo à torta e à direita coisas aleatórias e o cara, na hora de resolver, ficar um pouco perdido. Galera, uma dica importante que eu trouxe para vocês, que eu acabei de pensar aqui, acabei de lembrar, na verdade, é o seguinte. Pô, cara, será que minha resolução discursiva, ela tá boa? Pega a tua resolução discursiva e manda para algum amigo ou para alguma amiga que tá estudando também. Vê se ela consegue entender a tua resposta. Isso é importante, porque de fato você precisa trazer uma resolução que as pessoas entendam o que está escrito. Às vezes você bate o olho numa questão discursiva e tu fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é uma loucura, de fato, tá? Agora, o que é uma resposta de cauda longa? Gente, uma resposta de cauda longa é uma resposta que vai exigir um pouco mais de vocês, né? Eu vou falar algumas dicas e algumas coisas importantes um pouco mais pra frente, mas, cara, uma resposta de cauda longa é uma resposta que vai exigir uma resolução maior. Você vai precisar de conteúdo. Por exemplo, quando a gente traz o comando justifique, quando a gente traz o comando explique, quando a gente traz o comando determine, quando a gente traz o comando porquê. Cara, tudo isso são comandos que são comandos de cauda longa. Então você vai precisar escrever um pouco mais. Agora, eu quero deixar uma coisa clara para tranquilizar um pouco o coração de vocês. Alan, nesse justifique, tem só uma resposta possível? Não. Nas respostas de cauda curta, normalmente é uma única resposta possível. Beleza? Normalmente. Nas questões que envolvem uma resolução maior, você pode ter
situações onde a tua justificativa é uma que é um pouco diferente do que ele colocou no padrão de resposta, mas ela pode estar certa. Olha só para essa questão que ele colocou aqui embaixo. Ele botou na letra B o seguinte: justifique a alta solubilidade da sacarose em água e a baixa condutibilidade elétrica dessas soluções. Bom, qual foi o padrão de resposta que ele colocou para vocês? Ele falou que a alta solubilidade dele em água é justificada pelo grande número de hidroxilas. Ou seja, né, essa molécula é uma molécula mais polar, o que possibilita a formação de ligação de hidrogênio com a água. Então repara que aqui ele usou o termo hidroxila, ele usou o conceito de ligação de hidrogênio. Você poderia falar que a água ela era, a substância ela é mais polar? Poderia. Não é uma resposta engessada. Tanto que ele bota que foram aceitas também. Ó, a regra geral de solubilidade diz que semelhante dissolve semelhante. Ele aceitaria isso. Ele colocou: a sacarose possui grupos polares em sua estrutura, como a hidroxila, o que consegue interagir com facilidade com moléculas de água, que são extremamente polares. Então não é uma única resposta, eu tenho outras possibilidades. Ele usou como resposta a ligação de hidrogênio, mas seria aceito também falar que o composto é mais polar. É claro que existem respostas que não foram aceitas, e ele deixa claro aqui no padrão de resposta. Tá? Lembrando a vocês, eu peguei isso tudo dos critérios de correção onde a própria VUNESP disponibiliza. Tudo bem? E aqui embaixo a mesma coisa. Ele falou sobre a condutibilidade elétrica desse cara ser baixa. Ele trouxe ali algumas justificativas, algumas foram aceitas, outras não. Então, resposta de cauda longa não é congelada. Tudo bem? Agora vamos seguir o nosso baile. Quando a gente fala sobre as nossas respostas de cauda curta, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder discutir. Ó, eu quero deixar claro para vocês aqui uma informação importante. Quando a gente fala sobre resposta de cauda curta e de cauda longa, isso dá um vídeo muito longo, e eu não quero trazer para vocês um vídeo muito longo, a gente já está com 16 minutos aqui. Para você saber exatamente cada um dos comandos, cada uma das dicas, eu quero dizer para vocês que eu escrevi esse livro daqui, ó, que é o Decifrando o Comando de Questões. Ele é um e-book, se você quiser adquirir, o preço está super baixinho, tem um link aqui embaixo na descrição para você poder baixar esse livro com um preço muito justo, um preço muito baixinho. Então, se você quiser, ele é um livro inteiro, tem muitas páginas, onde eu falo sobre cada um dos comandos e trago muitas dicas para vocês. Então, é um livro que ficou muito bem escrito, muito legal, particularmente falando, foi meu primeiro livro, então se vocês quiserem adquirir esse livro, o link está aqui embaixo. Bom, vamos seguir o nosso vídeo. Dentro do comando das questões de cauda curta, eu trouxe algumas informações que são legais para vocês. Bom, olha só, aqui eu trouxe um comando de cauda curta que é o qual. Repara no comando dessa questão. Qual dos sólidos 1, 2 e 3 é constituído por uma substância pura? E aí logo depois tem uma outra pergunta. Qual sólido possui maior pressão de vapor? Cuidado na resolução, sabe por quê? Quando ele coloca dois qual, né, quando ele bota qual em sequência, você precisa aqui, de forma muito objetiva, trazer quem é quem. Mas não é só escrever sólido 1, sólido 2, sólido 3. Não é só isso. Você tem que deixar claro a quem você está fazendo referência. Por exemplo, se você quiser falar sobre a substância pura, você tem que falar que a substância pura é o sólido tal. E depois, qual é o sólido que possui maior pressão de vapor? O que tem maior pressão de vapor é o sólido tal. Você não pode jogar o 2 e o 3 aleatoriamente. Lembra que eu falei para vocês que é legal você trazer um pouco do texto da questão para a resolução? Lembra disso? Então é exatamente isso que acontece aqui, meu povo. É exatamente isso que acontece. Se você só escreve a resposta, é ruim. Olha aqui o que ele colocou. Não se aceitou uma única escolha de sólido sem que a escolha estivesse associada à pergunta. Você tem que fazer a associação à pergunta. Cuidado com essa informação, que ela é uma informação muito, mas muito útil para vocês. Então faça a correlação direitinho. Agora, aqui eu trouxe para vocês uma outra situação, que é uma situação de equacione, onde você tem que montar a reação química em questão. Galera, olha só o que a gente precisa ter na cabeça. Trazendo aqui para baixo, ele botou assim, ó. Aceitou-se a equação química sem o coeficiente estequiométrico. Muita gente me pergunta o seguinte: Alan, eu preciso balancear a equação? A minha dica sempre vai ser, se o cara pede a reação química, escreva a reação balanceada. Ah, mas aqui ele aceitou sem balanceamento. Mas galera, aqui é um tipo de questão. É uma questão, o cara calhou do cara aceitar sem balanceamento. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui.
equacione e balanceie a equação. Se ele não pedir, eu posso escrever sem o balanceamento? Não, gente, não faz isso. Se você escrever sem balanceamento, pode ser que ele te dê o ponto. Mas vai depender do que a banca vai decidir. Então, se você for escrever uma reação química, escreva a reação balanceada. Agora, um outro detalhe importante. Alan, eu preciso, além de escrever a reação balanceada, sempre colocar os estados físicos? Galera, se ele não pedir para vocês, você tem que tomar um pouco de cuidado com algumas informações. Se você não sabe o estado físico, não escreve. Não escreve, ponto final. Se você sabe o estado físico de um e não do outro, escreve aquele que você sabe. Agora, se você tiver se ele exigir de você os estados físicos, aí não tem jeito, você vai ter que escrever. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho muito útil. Se a questão ela trouxer para vocês os estados físicos no texto, olha isso aqui. Você, quando escrever a reação química, você vai precisar escrever o estado físico de todo mundo que ele colocar aqui dentro. Todo mundo, cara. Se você for olhar e ler esse texto, por exemplo, nessa questão, ele traz para vocês informações sobre o estado físico de cada um dos componentes. Então, na hora de você escrever a reação, se tem o estado físico citado no texto, você vai trazer as informações relacionadas a esse estado físico na reação que ele pedir para você. Repara, olha aqui, mano. Ele escreveu a solução aquosa de hidróxido de sódio. E por que eu estou falando isso para vocês? Olha para o padrão de resposta que ele trouxe aqui. Bom, a resposta é a reação, tá vendo que ela está balanceada e ela está com os estados físicos. Essa questão ela avalia 2 pontos. Agora atenção no que vai acontecer. Foi atribuído 1 ponto para a equação sem balanceamento, mas com o estado físico correto. Foi atribuído 1 ponto para uma equação com balanceamento, mas sem o estado físico. Percebeu que só ganharia o estado físico aqui quem colocasse o balanceamento e o estado físico simultaneamente? Então fica atento, povo. Se vier lá no enunciado da questão os estados físicos presentes, mano, de verdade, cara, você precisa necessariamente escrever o estado físico de cada um deles. Fica atento nesse detalhe, que é um detalhe importante. Agora, dentro das respostas de cauda longa, a gente tem algumas dicas importantes. Primeira delas, evidentemente, não deixe a resposta em branco. Por mais que você não saiba, mano, escreve alguma coisa. Escreve alguma coisa. Se o corretor pega lá uma questão em branco, o cara sabe que tu já tem deficiência de conteúdo. Então, entrando na cabeça do corretor, uma questão em branco, cara, é dizer que você nem tentou aquilo ali. Não faz isso, gente. Se você está tentando vestibulares difíceis e complexos com questões discursivas, mano, escreva pelo menos alguma coisa. Eu fiz prova discursiva de história, por mais que eu tenha feito química, o vestibular que eu fiz, ele tinha tudo discursivo. E eu era muito ruim em história. E mesmo assim eu colocava pelo menos alguma coisa. Escrevia lá que a culpa era da burguesia e acabou, ponto final. Beleza? Se era a resposta ou não, eu não sei. Só sei que eu consegui garantir os pontos para eu não zerar aquela prova e conseguir passar para o vestibular que eu queria. Então, gente, não deixe em branco. Número 2. Cuidado para você não ser prolixo. Às vezes, o cara, na hora de escrever uma questão, uma resposta de cauda longa, ele acaba, por algum motivo, escrevendo demais. E aí o cara não sabe o que ele vai colocar ali dentro. Evidentemente, se você escreve uma resposta e acaba sendo prolixo, você tem mais chance de errar algum conceito ou então você tem alguma chance de faltar espaço na sua resolução. E além disso, você pode acabar gastando tempo demais. Cuidado, gente, você precisa ser, por mais que a resposta seja de cauda longa, você precisa ser direto e objetivo na resolução daquilo ali. Não tem que chegar na criação do universo para você poder escrever uma questão de justifique ou de explique ou alguma coisa assim. Beleza? Opa, a prova discursiva, ela não tem tempo infinito. É óbvio, gente, a resposta dentro das questões discursivas vão ter que ser escritas dentro de um determinado tempo. É óbvio, cara. Cuidado, porque eu sei que quando você faz Enem, você tem um tempo específico para você poder fazer, um tempo em média, né, para você poder fazer as questões. Agora, nas questões discursivas também é um tempo maior? É. Mas não é infinito esse tempo. Cuidado, gente. Fica ligado no tempo também. Essa é uma dica super importante dentro das questões que envolvem comandos de cauda longa, para você não ficar gastando tempo pra caraca escrevendo aquilo. Opa, o espaço da resolução também é finito. Então, você tem um retângulo para você escrever a sua resolução e a resolução tem que ficar dentro do retângulo. Tudo que estiver do lado de fora, ele não vai considerar para vocês. Então, tudo que você for escrever tem que caber ali dentro. Faz sentido o que eu te disse? Tem que caber dentro daquele retângulo.
E aí, cuidado para você não escrever nada do lado de fora que ele não vai corrigir. Cuidado com esse detalhe que é importante pra caraca. E agora, gente, a quinta dica que eu coloquei para vocês é o seguinte: para você ter uma boa resposta dentro de uma questão discursiva, o que você vai precisar é ter bastante conteúdo. Cara, justamente as pessoas que têm mais conteúdo são as pessoas que melhor escrevem as justificativas de questões de cauda longa. Para você ter um conhecimento muito bom de química, cara, de verdade, você precisa estar num lugar que fale especificamente de questões discursivas. E eu tenho a minha comunidade de química para discursivas, que é o meu curso gravado de química, onde eu trago o conceito de cada uma das coisas. Então eu explico tudo que você precisa para que você chegue numa prova discursiva e tenha bagagem de conteúdo e conseguir colocar aquilo ali de fato numa resposta. Então, se você quiser participar ou fazer parte da minha comunidade de química para discursivas, que é o meu curso gravado de química, o link também está aqui embaixo na descrição. Tudo bem? Então, tanto o livro quanto a comunidade estão aqui embaixo, você pode clicar para você poder acessar. Então, galera, para poder fazer uma boa resposta de cauda longa, você tem que ter conteúdo, você tem que ter conceito. E aí, de fato, você tem que buscar pessoas que falam de modo específico de cada um dos assuntos. Tudo bem? Agora, para a gente poder já encaminhar aqui para o final, já que o nosso vídeo já está ficando bastante longo, eu quero falar algumas coisinhas importantes para vocês. Bom, respostas de cauda longa. Aqui, ó, eu trouxe um justifique a alta solubilidade e a baixa condutibilidade. Eu já falei disso com vocês. A gente não vai ter uma única resposta possível. A gente tem possibilidades de resposta desde que elas estejam corretas. Então, saindo da prova, se a tua resposta ficou diferente do amiguinho, pode ser que vocês dois pontuem naquela questão. Então, você tem flexibilidade. Então, fica atento em relação a isso, que pode ser muito útil para vocês. Agora, uma outra informação que eu quero trazer para vocês é uma informação dentro dessas respostas de cauda longa, que são as respostas relacionadas a cálculo. Quando você for responder resposta com cálculo, gente, atenção em um detalhe super importante. Em resposta que envolve cálculo, você precisa ter na cabeça o seguinte: tem que fazer regra de 3? Se você tem que fazer regra de 3, deixa muito claro a unidade de medida e quem você está relacionando. A unidade de medida e quem você está relacionando. Se você for montar a regra de 3, deixa isso claro. Eu sei que em provas de múltipla escolha, você faz ali uma regra de 3 sem escrever quase nada, só os números. Numa questão discursiva, você escreve as unidades de medida e escreve quem você está relacionando. Isso é super importante para você ter uma boa resolução dentro de um comando do tipo calcule. Tudo bem, meu povo? Agora, uma outra dica importante para você não ter muito espaço ocupado é você saber que toda a álgebra daquela resolução não precisa ser escrita no caderno de resposta, você pode fazer isso no rascunho. Então, por exemplo, quando você montar essa regra de 3 aqui, você vai multiplicar cruzado. Aí você vai ter toda uma resolução. Sacou? Você percebeu que no padrão de resposta ele não escreveu todo o passo a passo matemático que você fez? Mas ele deixou claro qual foi a relação e depois ele te deu a resposta direta. Você pode fazer isso para você ter menos espaço ocupado no caderno de resolução. Faz isso, galera, isso pode ajudar demais da conta. Uma outra coisa interessante é que ele aceita respostas no intervalo. Às vezes você faz um arredondamento que não é um arredondamento correto, né? Mas ele pode aceitar a tua resposta. Ele vai te dar, por exemplo, nessa questão, ele aceitou as respostas entre 1,2 e 1,3 e a resposta correta era 1,25. Se você fez a conta e fez alguma coisa errada e achou 1,24, por exemplo, ele te deu a resposta como certa. Sacou? Então, essas são dicas muito, muito, muito importantes. Coloca na regra de 3 os estados físicos, coloca lá as substâncias que você está relacionando e toda a álgebra que existe ali dentro, você não precisa necessariamente mostrar na resolução, pode fazer isso dentro do rascunho. Tudo bem, meu povo? Então, tá aqui algumas dicas muito, muito, muito úteis para vocês. Uma outra dica que eu quero te dar é o seguinte: quando a gente faz uma resolução, e eu trouxe aqui uma resolução minha, eu gosto muito de, na hora de fazer a resolução, escrever cada um dos passos que eu tô dando. Por exemplo, essa questão daqui perguntou qual era a constante de Henry para determinada situação. Então, para eu poder chegar na constante de Henry, eu tive 3 passos. E eu deixei muito claro cada um dos passos que eu fui dando. Isso torna a sua resolução organizada. Pô, cara, eu já peguei questão discursiva que era uma loucura, um monte de informação aleatória jogada dentro da resposta. Meu Deus do céu, gente, não faça isso. Cara, tenha organização, vai ter alguém que vai corrigir tua prova. Vê se tua resolução ela tá bem feita, se tua letra tá legal. Infelizmente, a letra é algo muito importante para vocês. Tenha cuidado na resolução.
Tudo bem? Outra coisa, eu tinha falado para vocês, só é corrigido o que está aqui dentro. Tudo que você colocar na parte de fora não vai ser corrigido. Cuidado com esse detalhe, que é muito importante. Agora, mais uma informação importante que eu quero trazer para vocês aqui. Galera, essa última informação que eu quero trazer para vocês é uma informação que muita gente me pergunta, que é o seguinte: Alan, se por acaso a questão discursiva perguntar para mim qual é a fórmula estrutural, eu posso desenhar a fórmula em bastão? Meus amores, fórmula em bastão é uma fórmula estrutural. A fórmula em bastão, ela é uma fórmula estrutural. Então você vai precisar, ou você pode, né, escrever dentro de uma pergunta como essa, dentro de um comando como esse, a fórmula em bastão. E aí, para poder provar o que eu estou te falando, olha aqui, ó, trouxe uma questão para vocês. Apresente a fórmula estrutural na letra A e na letra B. E olha o que ele escreveu no nosso padrão de resposta. Ele botou essa resposta, que não é a fórmula em bastão, tá tudo bem, mas olha o que ele escreveu aqui. Foram aceitas a fórmula em bastão. Olha aqui embaixo, foram aceitas as fórmulas em bastão. Fez sentido para vocês? Então, você pode escrever essa fórmula estrutural? Pode, mas ele também aceita a fórmula em bastão. Isso é muito legal. Então, dentro de questões onde ele pede a fórmula estrutural, tá tudo bem você colocar a fórmula em bastão. Às vezes, tem fórmulas que a forma em bastão é mais fácil de ser escrita. Tudo bem, gente? Então é isso. Deixa eu ficar aqui grandão para vocês, para poder dizer que foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Espero que ele tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso. E se você quiser o livro ou participar e entrar da comunidade Química para Discursivas, o link ele tá aqui embaixo, né, dentro da descrição desse vídeo. Beleza? É isso. Um grande beijo no coração. Que o amor e a bondade sejam por nós distribuídos sempre em abundância. Um beijo no coração de todos. Até um próximo vídeo, se o Papai do Céu permitir. Fui!